Bom dia, alunos do sexto ano. Essa semana eu vou fazer uma revisão com vocês. Uma revisão dos conteúdos das semanas anteriores. Eu vou falar de uma forma bem resumida todos os conteúdos que nós já estudamos essas semanas. Então, se alguém não entendeu algum tema, é o momento de rever essas dúvidas, certo? Eu vou começar falando sobre a água. Nós encontramos água em 3 estados físicos na natureza: na forma sólida, na forma líquida e na forma gasosa. Na forma sólida, nós encontramos água nas geleiras, nos icebergs. Na forma líquida, nós encontramos nos mares, nos rios, nos oceanos, e na forma gasosa, nós encontramos na forma de vapor de água. Então, o ar que nós respiramos é a água no estado gasoso. A água sofre algumas mudanças de estado físico. Nós vamos ter como mudanças de estado físico a fusão, a vaporização, a condensação, a solidificação e a sublimação. Então, a fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido, né? Então, o gelo derretendo devido ao aumento de temperatura. Então, esse processo nós chamamos de fusão. Do estado líquido para o estado gasoso, chamamos de vaporização. A vaporização existem 3 tipos: a ebulição, a evaporação e a calefação. Do estado gasoso para o estado líquido, nós chamamos de condensação. Do estado líquido para o estado sólido, chamamos de solidificação. Então, a água se tornando gelo, solidificação. Temos também a sublimação e a ressublimação, que é a passagem direta do estado sólido para o gasoso ou o inverso, do gasoso para o sólido. Ciclo da água. A água, vamos dizer que é sempre a mesma, mas sempre renovada, né? Então, como o próprio nome diz, a água ela faz um ciclo na natureza, né? Então, a água dos oceanos, dos rios, dos lagos, ela evapora com o calor do sol e vai para a atmosfera. Na atmosfera, em contato com as camadas mais frias, esse vapor se condensa, vira líquido e vai formar as nuvens. Então, é o processo de condensação. As plantas também participam desse ciclo, liberando água na forma de transpiração, né? E essa água também vai para a atmosfera para se condensar. Então, as nuvens, ao ser formadas, elas ficam carregadas, né? E pesadas, e vai ocorrer a chuva. É o processo de precipitação. Então, essa chuva vai para o solo e o processo recomeça. Dissolução da água. A água tem capacidade de dissolver algumas substâncias e outras não. Então, vamos dizer que a água é o solvente universal. Então, solvente e soluto, que nós já vimos nas outras aulas, né? O solvente é a água, é a substância que vai dissolver outra, e o soluto é a substância que será dissolvida. Então, a água ela consegue dissolver algumas substâncias e outras não. Então, quando nós temos uma mistura, é quando eu tenho adicionado um material ao outro, certo? Então, e esse material pode ser dissolvido ou não. Então, as misturas, elas são classificadas em 2 tipos, em homogênea ou heterogênea. A mistura homogênea é aquela formada por uma fase só. Então, nós não conseguimos identificar quais substâncias que estão presentes naquela mistura. Então, por exemplo, água e um pouco de sal. Se dissolver bem, esse sal vai ficar dissolvido e nós não vamos conseguir enxergar o sal que está presente ali. Então, chamamos essa mistura de mistura homogênea, quando não identificamos as substâncias. Já a mistura heterogênea, ela é formada por 2 fases ou mais. Então, nós conseguimos identificar as substâncias que estão presentes na mistura. Então, por exemplo, água e óleo. Então, o óleo ele não se dissolve na água, então ele fica na parte de cima. Então, nós conseguimos identificá-lo. Tratamento da água. A água, para se tornar própria para o consumo industrial ou humano,
no caso potável, né, própria para beber, é preciso que ela passe por um processo de tratamento. O processo acontece da seguinte forma, gente. A água ela é captada das represas e bombeadas por tubulações para uma estação de tratamento de água chamada de ETA. Então, nessa estação de tratamento existem tanques. Então, o primeiro tanque é o tanque de floculação. Nesse tanque é adicionado alguns produtos, como o sulfato de alumínio, o cal e o cloro. Então, as partículas de sujeira vão se agregar, vão se unir a esses produtos e formar flocos. Flocos de sujeira, né? Em seguida, essa água vai passar para outro tanque, onde esses flocos vão se decantar no fundo do tanque, né? É o processo de decantação. Em seguida, essa água vai passar para outro tanque, que é o tanque de filtração. Então, a água passa por um filtro, onde nesse filtro tem algumas camadas. Camada de carvão, de areia e de cascalho. Então, a água ela vai ficar bem límpida nesse momento. Só que ainda não terminou. Tem outro processo ainda, que é a etapa de cloração e de fluoretação, onde é adicionado o cloro e o flúor nessa água. Essas substâncias vão eliminar os micro-organismos que estão presentes na água. E só depois dessa etapa é que essa água pode ser distribuída para a população. Rochas e minerais. Os minerais são elementos ou compostos químicos sólidos, geralmente sólido, né, cristalino, que ocorrem naturalmente na crosta terrestre. Então, vamos dizer que os minerais são extraídos das rochas, são formados naturalmente, tá? São formados pela natureza. Temos como exemplo o ferro, o fósforo, o alumínio, o diamante e outros, né? As rochas, elas já são formadas por minerais. Então, as rochas é um agregado de minerais. Existem 3 tipos de rochas: as magmáticas, as sedimentares e as metamórficas. As rochas magmáticas são formadas quando o magma, que é o material que sai do vulcão, ele é resfriado. Vamos dizer que o magma é uma espécie de rocha derretida, né? Então, esse material vai esfriar ali no solo e vai se solidificar. Então, as rochas magmáticas, o próprio nome está dizendo, elas são formadas pelo resfriamento do magma que sai do vulcão. Temos como exemplo o granito, basalto. As rochas sedimentares, elas são formadas pelo acúmulo e pela compactação de fragmentos de outras rochas. Então, fragmentos de outras rochas são trazidos pelo vento e são acumuladas em um lugar, são compactadas e vão formar as rochas sedimentares. Temos como exemplo o calcário, o arenito. E as rochas metamórficas, elas são formadas pela transformação de outras rochas. Exemplo, mármore e gneiss. Aqui nós temos os 3 tipos de rochas. Então, a primeira são rochas magmáticas, granito, basalto, formados pelo resfriamento do magma. Ao lado, na segunda, temos rochas sedimentares, areia, calcário, arenito, salgema. E a última, abaixo, são rochas metamórficas, né, que são formadas pela transformação de outras. Então, temos gneiss, que é formada pela transformação do granito, o quartzito, que é formado pela transformação do arenito, e o mármore, que é formado pela transformação do calcário. Pessoal, então, essa foi a revisão. Eu espero que tenha sanado todas as dúvidas de vocês. Falei de uma forma bem resumida, né? Eu quero que vocês façam as atividades. Qualquer dúvida, é só perguntar. Bom trabalho, gente. Fiquem com Deus.